As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Olá, bom dia a todos e a todas. Queríamos dar as boas-vindas a vocês, agradecendo desde já pela participação nesse encontro de hoje, conduzido aqui pela Comissão de Estudos Patentes da BPI. Para quem não conhece ainda muito bem a nossa comissão tem atuado junto à presidência, à diretoria e demais comissões da BPI na difusão do conhecimento na área de patentes, nessa interlocução também com o NPI e outras entidades do nosso ecossistema de patentes no Brasil e no mundo. Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui 2 palestrantes, experts na condução de recursos administrativos e procedimentos administrativos de nulidade, para compartilhar com a gente um pouquinho aqui da dinâmica no processamento das patentes na esfera recursal. Então, para tratar do cenário Brasil, a gente vai ouvir muito em breve o Dr. Heleno José Costa Bezerro Neto, pesquisador e examinador de patentes do NPI desde 2007, e que atualmente ocupa aqui o cargo de coordenador técnico de recursos e processos administrativos de nulidade de patentes do nosso INPI. Antes de apresentar o Heleno, de seguir com as apresentações, eu vou pedir licença a todos para fazer um breve shift aqui para o inglês e dar as boas-vindas ao nosso palestrante também que está na Alemanha, o Peter, Dr. Hans Peter. Então, vou só fazer o shift aqui muito rapidamente, tá bom? So, Peter, good morning. Thank you for joining us today. We are just providing our associates here with a brief introduction on our meeting. This meeting is organized by the Patent Studies Committee, as you know. So our committee has been working with the ABPI's presidency, the board of directors, and other committees here to disseminate knowledge in the field of IP and specifically patents, and to engage the BRPTO, the ENPE, our local office, and other entities in our patent ecosystem in Brazil and around the world. So today we are pleased to have you both, you and Heleno,
experts here in administrative appeals and administrative nullity proceedings to share with us a little bit of the dynamics of patents processing in the appeals phase. And to address the Brazilian scenario, we are going to start with Dr. Heleno José Costa Bezerra Neto, a patent researcher and examiner at the BRPTO since 2007, who currently holds the position of Technical Coordinator of Appeals and Administrative Patent Nullity Proceedings at the BRPTO, our ENPI. So hence now we are going to shift to Portuguese, and probably in 20 or 25 minutes we're going to get back to you so that you can continue with us with your presentation. During all the time, Bernardo, Gabi, and I are going to try to let you know in which part of the presentation we are and summarize the most important points and aspects here. Thank you so much for joining us today. Thank you. Ok, so Heleno, como já apresentei, é muito conhecido de todos, né? Sempre muito ativo. Heleno, obrigada pela sua participação e disponibilidade mais uma vez. Heleno, ele é graduado em farmácia pela Universidade Federal de Goiás, tem mestrado em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutor em química pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Heleno tem ampla experiência na área do direito, química e farmácia, com ênfase em exame de patente, atuando principalmente nos temas aqui de medicamento, fármacos e patente. Heleno, muito obrigada. O palco é seu. Fique super à vontade também para fazer as colocações que precisar e também sinalizar eventuais necessidades aqui durante sua apresentação, tá bom? Obrigada. Eu só queria que a apresentação fosse colocada. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer muito o convite. Para a gente é muito importante essa troca que a gente tem com a comunidade na área de PI, né? E é um bom caminho para a gente começar a ter cada vez mais esse diálogo. Eu que agradeço bastante o convite. Tá? Minha equipe está toda aí, eu já vi que já tem várias pessoas da equipe aqui, eles vão participar, vão ver também o que está acontecendo. Tá? Bom, aí são os slides de introdução, né, do encontro. Pode passar. É a Angélica, né? Pode passar o slide, por favor. O título da apresentação, a gente vai tentar traçar esse paralelo entre as diretrizes de instrução de recursos de PANs do INPI com a questão da EPA. Eu já deixo bastante claro que essas diretrizes são muito inspiradas no modelo europeu. E aí a minha parte específica é de falar, tentar esclarecer para vocês a nova normativa de como que se dará o procedimento dos recursos, eu vou focar nos recursos, diante dos novos pareceres exarados pela Procuradoria especializada do INPI. Tá? Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, já foi apresentado meu nome, então... Bom, eu preciso falar para vocês, pode passar o outro slide, por favor, sobre um sumário do que vai ser essa apresentação para vocês se guiarem e não ficarem perdidos em relação ao tema os pontos que a gente vai abordar. A primeira é para explicar para vocês qual é o cenário atual da segunda instância de patentes, o que leva a essas mudanças que a gente está tendo nesses procedimentos, o que a alta administração do INPI entendeu que era necessário modificar para a gente conseguir vencer o nosso grande backlog que a gente está em recurso. A segunda parte é tratar dos principais conceitos e princípios que a Procuradoria trouxe nos pareceres, os famosos pareceres 19, 16, 17, 18, 19 e depois o parecer 03. E, por fim, a proposta que a coordenação técnica encaminhou e que praticamente já está aceita pela alta administração, e para vocês terem uma do que vai acontecer. Então, pode passar mais um. É um pouco complicado essa de outra pessoa passar os slides, mas pode passar de novo a apresentação. As motivações da mudança. Então, esse slide aqui é para mostrar para vocês, é o que a gente começou a chamar internamente de backlogômetro dos recursos.
ele vai falar, esses números aí são o número de processos pendentes que a gente tem aqui dentro do recurso e de todos os indeferimentos que ocorreram na primeira instância do INPI em patentes, que no caso seria a diretoria de patentes. E esse número, a gente começou a conseguir diminuí-lo, só que o ritmo dessa queda é muito baixo. Então, para vocês terem uma ideia, com o número de examinadores que a gente tem e com a nossa produtividade, a gente só conseguiria estabilizar a entrada e saída de recursos há uns estimados 100 anos. Então, já alguma coisa precisa ser feita, porque a gente, com a nossa força de trabalho atual, a gente não conseguiria atacar esse backlog. Pode passar o slide, por favor. Então, essa é a nossa equipe atual do recurso, é uma equipe que eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando com eles, são essas 20 pessoas aqui, que tem de várias áreas técnicas do INPI, aí tem esse dado aí, ele é apresentado no nosso relatório anual da Corep. A gente não tem examinador suficiente para todas as áreas, então a gente conta com a colaboração da diretoria de patentes para fazer subsídios de áreas que a gente não tem, e mesmo as áreas que a gente tem para conseguir dar conta do número de recursos que a gente tem recebido. Pode passar, por favor. Isso aqui esse também está no relatório. A gente deve liberar agora em julho o novo relatório de 2023, com relação aos dados de 2023. Aqui é só para vocês terem o número de processos que a gente tem recebido, a porcentagem de recursos que a gente tem por ano. A gente começa lá em 2012, né, com 40% de recursos, né? Eu não sei se vocês conseguem ver meu... Não vai conseguir ver, né, quando estou compartilhando. Essa porcentagem de recursos começa com 40% lá em 2012, e ela tem uma queda de porcentagem de recursos, depois volta a subir em 43%. Então, a gente tem um nível de recursos por volta de 40% de todos. O PAN, que sempre foi uma questão em relação o que aconteceria com o programa de ataque ao backlog, a gente viu que, na verdade, ele acabou até caindo em relação, né, ao que aconteceu. Isso aqui são dados relevantes para a gente entender um pouco do cenário do INPI. Mas, pode passar, por favor. Bom, esses são os dados, também estão no relatório técnico da Corep. Quem quiser acessar pode entrar lá no site do INPI, entrar na segunda instância e ver esse relatório que está disponível na página da CGREC. E a gente tem uma porcentagem, e aí vai ter esse verde, são os recursos providos, né? A nossa taxa de reforma de recursos tem sido por volta de 40%, que é muito parecida com os outros países, né? Os Estados Unidos têm uma taxa por volta de 50%, o Japão tem uma taxa de reforma de 80%, e a Europa por volta de 30%, que são as nossas informações que a gente tem. Então, esse é um cenário complexo. A gente atualmente tem 20 examinadores para tratar cerca de 2 mil recursos recebidos anualmente, fora o backlog que todo ano se acumula. E áreas que a gente ainda não tem examinadores. Então, é um cenário desafiador e que alguma coisa precisa ser feita, porque a forma de fazer os recursos atualmente não tem sido possível atacá-los. A questão principal é que vocês, como usuários do INPI, entendem o que estava acontecendo. O recurso acabou ocupando um espaço que não deveria ser do recurso, que é os exames do recurso, na verdade, cada vez mais terem um caráter de uma continuação do exame. O recurso não é para isso. O recurso é para avaliar os motivos de indeferimento e avaliar isso, e não continuar o exame. Sei que acabou acontecendo essa conformação das coisas, e nesse momento a gente está reavaliando isso, fazendo com esses pareceres da Procuradoria, para o recurso se ocupar diretamente dos recursos e as questões que devem ser discutidas na primeira instância. Então, na verdade, o que a gente vai ter um rearranjo para o recurso revisar a matéria, não para examinar ela pela primeira vez. Pode passar, por favor. Então, os conceitos que os pareceres da Procuradoria vão instituir são os dois principais conceitos que vai delinear todos os procedimentos que estão sendo adotados no recurso. Pode passar, por favor.
O primeiro desses conceitos é uma questão que sempre teve dúvida dentro da LPI, desde quando a LPI chegou. A LPI ela teve efeitos da lei anterior, né, em que lá na lei anterior tinha recurso ministro, vários tipos de recursos ao deferimento. Então, sempre que uma lei troca, vocês sabem melhor do que eu, ela acaba contaminando a lei seguinte. Então, uma das grandes questões que apareceram foram até que ponto vai esse devolutivo pleno, porque a forma que estava sendo encarado o devolutivo pleno estava dando um caráter à segunda instância do NPI de primeira instância. Então, a Procuradoria foi feita uma consulta e a Procuradoria colocou alguns limites para esse devolutivo pleno. E esse primeiro limite seria o duplo grau de jurisdição administrativa, que eu comecei falando anteriormente, que é a segunda instância tem que atuar para revisar. Ela não é uma instância para dar a primeira opinião sobre aquele assunto. Então, esse é primeiro ponto que vai delinear os procedimentos. Pode, por favor, passar? Então, esses limites. Tá bom. Esses limites foram colocados aí nesses pareceres, o parecer 16, que trata das questões formais e de recursos de forma geral, o parecer 17, que se atém às questões em relação ao direito marcário, o parecer 18, em relação ao desenho industrial, o parecer 19, que aqui é o que mais importa, junto com o 16, e, por fim, o parecer 03, que flexibilizou a questão do aceite de modificações do quadro reivindicatório. Então, em breve síntese, esses pareceres, eles indicam os limites. Há o limite da preclusão administrativa, que, assim, a segunda instância nunca tinha feito uma aplicação desses princípios, embora eles existam, muito claramente. Então, para a questão dos exames, foi feita uma exigência na primeira instância, essa exigência era clara, essa exigência era bastante ponto específica. A segunda instância não pode ser o mecanismo do usuário cumprir essa exigência. Se a exigência foi feita na primeira instância, ela deve ser cumprida lá. Caso venha um recurso, o usuário deverá explicar por que não cumpriu essa exigência lá. Ou então, o objeto do recurso vai ser por que não cumpriu essa exigência lá. Tá? Então, essa é a primeira questão abordada nos pareceres. A segunda questão, pode passar, por favor. Bom, aqui tem uns conceitos da preclusão, mas eu nem vou entrar nisso para não perder muito tempo. Helena, deixa eu só pedir Pode desculpa para te falar. interromper um segundo. Eu estou tentando falar com a BPI aqui. Pessoal, se vocês puderem só ajustar a apresentação para o modo apresentação, porque a Não gente tá. está vendo essa barrinha cinza em cima e está cortando um pouquinho o texto de baixo também, tá bom? Obrigada. Helena, pode seguir sua fala, a gente vai tentando ajustar os slides aqui, tá? Obrigada. O Zoom sempre dá um problema com as apresentações, eu pedi para vocês fazerem essa passagem para mim. Você teria que voltar ao slide 14. 14, isso. Então, recapitulando, a questão da preclusão ela fica clara dentro da lei do processo administrativo, que é a perda da faculdade processual do usuário responder. Essa questão vocês sabem claramente, que a maioria de vocês são advogados. Então, isso está previsto no artigo 63 da LPA e é uma coisa que a Procuradoria chamou a atenção da segunda instância, que a gente deveria aplicar a preclusão. Então, o usuário não cumpriu aquela exigência de primeira instância, o recurso não pode ser o mecanismo de cumprir essa exigência. Então, foi a primeira delimitação. Mas essa questão, só para vocês terem uma ideia, eles correspondem a cerca de 10% dos recursos. 10% dos recursos vêm de uma exigência de primeira instância. O restante são pedidos que envolvem ciência. Pode passar, por favor. O segundo limite, que eu já tinha falado para vocês, é o princípio da pluralidade de instâncias, ou seja, a primeira instância deve avaliar primeiro aquela questão e a segunda instância deve avaliar se concorda ou não com base nos argumentos do usuário quando traz o recurso ao INPI. Isso é para garantir a não supressão de instâncias e também, no nosso ponto claro, é para que a segunda instância não precise cumprir papel de primeira, não invada a competência da primeira instância. Só que, assim,
dentro do CPC já é previsto isso, e a Procuradoria chamou atenção para a questão da teoria da causa madura, ou seja, quando aquele recurso, a segunda instância, avaliar a questão e verificar que ela já está madura para ser decidida, não há necessidade da primeira instância, da segunda instância, devolver aquele processo para a primeira instância, dando logo a decisão final sobre o caso. Tá? Então, a gente tem o limite da preclusão, o limite da pluralidade de instâncias e a flexibilidade da aplicação da teoria da causa madura. Essas são as questões que delineiam o processo administrativo de recurso agora. Próximo, por favor. Então, com base nesses princípios, que eu espero que eu tenha conseguido deixar claro quais são, a gente fez a proposta do procedimento dos recursos, considerando também a fase de transição que foi prevista lá na resolução. Próximo, por favor. Então, esse é o processo de forma geral, o que a gente colocou. Assim, eu fiz uma apresentação na ASP, então eu não sei se algumas pessoas viram ou não. A gente teve uma discussão com a primeira instância e com todo o INPI para a gente ver como é que delineava em relação à ASP, a mudança que teve nessa apresentação, é que a gente chegou ao ponto que, na verdade, a gente vai ter, da segunda instância, 4 despachos. A gente vai ter o tradicional despacho de exigência, que é o do 121, o despacho 111, de manutenção de indeferimento, e os despachos de provimento serão 2. Um vai ser que o recurso é provido, mas que a decisão precisa ser anulada para a volta do exame para continuação na primeira instância, quando a gente detecta que a causa não está madura. E o segundo ponto seria os casos em que a causa está madura e que a gente pode já dar esse provimento aqui mesmo na segunda instância. Então, são as saídas que vão ter dentro da segunda instância. Atualmente, a gente de provimento só tem o despacho 100, né? Eu não sei se todos estão acostumados. O despacho 100, então, a gente dá provimento ao recurso e reforma a decisão com a concessão da carta patente. O que vai mudar agora é que a gente tem 2 opções. Tem a reforma do indeferimento e a expedição da carta patente, e o outro caso seria anular e devolver para a primeira instância. Esse é que é o grande diferença que a gente vai ter agora no processamento da segunda instância, das saídas. Né? Próximo, por favor. Bom, para facilitar tanto a nossa vida quanto a dos usuários, a gente delimitou o recurso em 3 etapas. Então, elas sempre aconteceram no recurso, mas agora, como a gente precisa definir se a causa está madura ou não, ela precisou ficar de uma forma didática. Os pareceres já estão saindo, então acho que vocês já têm acompanhado como é que tem. Eu até gostaria de ouvir um feedback do pessoal da auditório sobre essa questão. A primeira etapa disso é avaliar se teve vício formal, né? Ou seja, se há alguma questão que aconteceu no procedimento, ou ela deixou de ser vista pela primeira instância. E nesses vícios formais e vícios de procedimento, seriam as questões. A primeira instância viu a petição que o usuário traz ao INPI, pode acontecer um equívoco, o examinador errar a petição que deveria ser examinada. Os outros pontos o examinador deu direito à ampla defesa contraditória, então essas questões, elas aconteciam e quem fazia esse saneamento era a segunda instância. Sempre que algo desse tipo acontecia, a gente dava uma nova oportunidade na segunda instância para sanear. Nessa fase agora, a gente não tem como mais fazer esse saneamento, porque a gente não tem como julgar uma causa que a primeira instância não viu, a gente vai anular e devolver vai pedir para o presidente anular, né, quem decide o recurso é o presidente, e devolver para que a primeira instância faça o saneamento. Tá? Essas questões, geralmente, vocês têm experiência com elas, elas são resolvidas no Fale Conosco, mas eventualmente podem chegar questões desse naipe para a segunda instância. Um exemplo para vocês, para não deixar vocês perdidos em relação a isso, é, por exemplo, o examinador não deu ampla defesa contraditória. Ele faz um indeferimento sem dar oportunidade do usuário responder. Não, a segunda instância não vai poder cumprir esse papel. Tá? Nessa baila também a gente tem outro ponto que precisa ser abordado, que é, por exemplo, o examinador viu uma questão prejudicial ao exame. Não viu, deixou de ver uma questão prejudicial ao exame. Que nesse caso seria, por exemplo, o quadro reivindicatório que a primeira instância avaliou
era impedido porque tinha um artigo 32 nele. Se a segunda instância detectar isso, ela vai decidir que ali tem o artigo 32 e devolver para a primeira instância resolver essa questão, tá? Então, esse erro formal é um pouco expandido. Não é só o erro formal de procedimento, mas também a gente avalia questões prejudiciais à continuação do exame. E, nesse caso, o pedido não tem outra saída a não ser devolvido para a primeira instância sanear essa questão. Segunda etapa, por favor. A segunda etapa, aí a gente já está, de fato, na questão do mérito, né? A gente vai avaliar o vício de julgamento, o erro iodicando, né? Que a gente vai avaliar se aquele quadro reivindicatório que a primeira instância teve acesso, se ali ele poderia ser concedido ou não. Então, só para deixar claro que a gente não está falando se errou, se acertou, não. Eu quero saber se aquele quadro da primeira instância poderia ser concedido ou não. É isso que a gente vai avaliar. E, nesse caso, a gente vai, por exemplo, a primeira instância avaliou 8º e 13, né, a falta de atividade inventiva, apresentou um documento, a gente considera que aquele documento não é possível de ser usado. Então, teve um erro de julgamento ali com aquele quadro e a gente, no caso, muito provavelmente a causa não está madura, a gente devolve que a primeira instância continue o exame e a gente também deve indicar documentos que a primeira instância deveria avaliar ou indicar outra abordagem para a primeira instância. Se o caso a gente considerar que a causa está madura, ou seja, não tem mais o que ser falado naquele pedido, a gente pode fazer a reforma da decisão e sugerir a concessão. Tá? Então, essa causa aqui, a segunda etapa, resumidamente, é o seguinte: é o quadro reivindicatório do indeferimento, ele pode ser concedido ou não. Então, nesse ponto, é muito importante deixar claro uma coisa para os usuários: é o seguinte, o quadro do indeferimento em fase recursal é sempre o quadro principal. As propostas de quadro em fase de recurso são quadros subsidiários, tá? Então, é uma grande mudança e a gente está com a experiência das petições, que eu já vou dar alguma orientação, é que os usuários, quando apresentarem o recurso, foquem no indeferimento. Atualmente, a gente vê as petições e o foco do recurso está sendo no quadro posterior. Então, a gente está aproveitando ao máximo as petições, mas é para ser focado, para o usuário tentar resgatar aquele quadro em deferimento. É lógico que se o usuário entende que aquele quadro em deferimento realmente não pode ser concedido, faça as propostas dele. Por que a gente fez isso? Porque, às vezes, também, o quadro que está sendo proposto avança demais nas restrições, e a gente está preso a um quadro que, às vezes, não precisava ser um quadro tão restrito, tá? Então, a gente vai ficar entre esses dois quadros. A terceira etapa, por favor. A terceira etapa, já vamos avaliar, então, as propostas de quadro ou que a gente também possa propor os quadros. Ou seja, eu vejo que a primeira instância fez todo o exame, concordamos com a primeira instância em relação às questões de procedimento e às questões de indeferimento, aí vamos avaliar se existe alguma saída para esse pedido. Existe alguma forma de resolver a questão? Então, a gente vai avaliar se houve a apresentação dos quadros e se a gente poderia propor alguma modificação. Por exemplo, uma restrição, alguma modificação que saísse dos óbices apontados pela primeira instância. Uma coisa importante é que a gente também, novamente, vai ter a questão da causa madura e as exigências que a segunda instância pode fazer, elas têm que levar à causa madura. Elas não podem criar uma causa que deve ser devolvida para a primeira instância. Nesse caso, um exemplo para vocês, por exemplo, é um pedido que foi indeferido com o artigo 10. Tá? Uma das questões que só foi indeferido pelo artigo 10, não foi apontada nenhuma questão de 8º e 13. Então, ele chega na segunda instância, quando o usuário apresenta, a gente concorda que a primeira instância estava certo com aquele quadro de indeferimento, mas quando chega na fase de recurso, o usuário apresenta um quadro que restringe e retira aquela objeção em relação ao artigo 10. Quando ele retira isso, o motivo da objeção acabou. Mas a gente pode perceber que, olha, precisa ainda ser avaliada a atividade inventiva. Então, a causa não está madura, devolve. Ou a gente pode decidir que aquela causa está madura e decidir. Agora, se o usuário não apresenta essa restrição por ele, não vai ser a segunda instância que vai fazer essa restrição, tá? Porque a gente sabe que a causa ainda vai continuar, precisa ser avaliado a atividade inventiva. Então, essa vai ser as diferenças entre as exigências nessa fase.
A segunda instância só vai fazer exigências para que seja finalizado o pedido. Tá? Um ponto importante é que lá nas disposições transitórias, no item 7, ficou acordado que os usuários que não tivessem feito o aditamento naquela fase que o INPI deu a caráter normativo, é que esses usuários pudessem apresentar aditamento. A gente amadureceu o processo internamente, a gente viu o seguinte, que naquela fase nem todos sabiam como é que iriam funcionar esse recurso. Então, a gente decidiu fazer exigência de todos os casos que o recurso caminhar para o indeferimento, manutenção do indeferimento, que a gente já está entrando na terceira semana fazendo isso, então vocês já estão vendo esses pareceres. Então, a gente está fazendo uma exigência anterior, considerando as mudanças da norma, para que vocês possam fazer uma eventual complementação do recurso em relação a isso. Mas não é uma exigência para sanear, é para resolver essa questão das disposições transitórias. Vocês vão ver o parecer, já vão ver que a gente já tem uma posição para manter o indeferimento, mas, devido às às disposições transitórias da resolução, a gente está dando essa etapa para que o usuário faça aquele aditamento que eventualmente poderia ter feito antes e não fez, tá? Um outro ponto polêmico, eu sei que tem aqui, são as questões da preclusão. A preclusão, né, vocês viram que o parecer da Procuradoria falou que se o pedido não fez exigência naquela etapa, que está lá no item 6.5 da resolução, né, o usuário, o recorrente, o depositante, não cumpriu a exigência da primeira instância, ele não poderia vir aqui na segunda instância a cumprir. Como a gente está nas disposições transitórias, a gente vai fazer uma exigência pedindo uma explicação da impossibilidade técnica do usuário não ter cumprido aquela exigência de primeira instância. Já vou dar a resposta para vocês vão falar que a regra mudou, tá? Isso aí é basicamente falar isso. Porque a intenção do INPI é começar uma fase educativa, falar, olha, essa vez vai passar, você teve uma preclusão, a gente vai passar por causa das disposições transitórias, mas vão se educando para isso não deixar acontecer. Então, os pedidos que a primeira instância começar em 2 de abril, eles já não podem mais passar pela disposição transitória. Então, esse é um ponto-chave que é importante que os usuários entendam o que está acontecendo, tá? A gente, por enquanto, vai dar esse aviso, esse puxão de orelha. Olha, teve uma preclusão aqui. Me fale por que você não fez. Vocês vão responder porque a regra mudou, eu esperava que pudesse fazer e tal. A gente vai aceitar. Mas que a parte dos pedidos que começaram 6.1, 7.1 a partir de 2 de abril desse ano não poderão mais fazer isso. Tá? A gente não vai poder fazer mais essa exigência. Vai ser mantido em deferimento considerando a preclusão. Tá? Pode passar o seguinte, por favor. Então, aqui é um resumo do que mudou, né? A primeira coisa é a grande relevância das razões recursais. Se vocês olharam a resolução, a gente precisa que o usuário traga os pedidos nesse recurso. Tem muito recurso que às vezes é vazio, que já vem apresentando o quadro e nem discute, tá? E a gente tem umas limitações agora em relação a isso, que a gente não pode fazer o recurso para o usuário. O usuário tem que recorrer. Então, se teve um erro formal, o usuário precisa apontar, tá? Porque eles são relevantes, esses argumentos, até para deixar a segunda instância confortável em levantar as questões, tá? Eu entendo, principalmente para os petições de recurso anteriores, que isso, como vocês sabiam que a gente não iria anular, que a gente não fazia isso, vocês não davam tanta relevância para isso, mas eles são relevantes, tá? Essas questões precisam estar na peça recursal. E o outro ponto é que o usuário deve focar no indeferimento e mostrar para nós por que não concorda com ele. É bom não deixar isso tão solto, porque às vezes pode não dar margem para a segunda instância atuar. Um outro ponto importante que a gente vê muito na questão da exigência, né? Apesar de não concordar, vou cumpri-las. É importante que o usuário apresente por que não está concordando, entendeu? Para dar margem para a gente poder discutir. Se vocês viram lá o item 6.5, não é só simplesmente ter uma exigência que leva a uma preclusão. A exigência tem que estar completa em si, ou seja, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ter uma justificativa. Então, essas questões também são avaliadas.
A questão da preclusão, a gente vai primeiro avaliar se a exigência está correta, né? Ela existe como uma exigência, ela é clara para o usuário. Então, o usuário também tem que trazer esses argumentos para poder munir a segunda instância das suas razões recursáveis. O outro ponto, como eu já falei, é a preclusão, né? A exigência não cumprida em primeira instância não poderá ser cumprida na segunda instância. O outro ponto que eu já falei é a questão do quadro de indeferimento, é o quadro principal. Então, a segunda instância vai avaliar primeiro esse quadro. É esse quadro que vai ser o foco. E, por fim, os quadros do recurso são quadros alternativos e a questão das disposições transitórias, que nesse momento há uma flexibilidade da aplicação tanto dos itens 6.4 quanto do item 6.5, que é a questão da preclusão administrativa. A preclusão administrativa. Próximo. Bom, aí eu tentei ser um pouco mais sintético, me desculpem, eu estou contando com as perguntas para vocês para complementar o que eventualmente deixei de falar. Obrigado. Show, Heleno. Muitíssimo obrigado. Ainda bem que você está contando com perguntas, porque eu tenho certeza que vai vir um monte. Eu sei, mas eu acho bem, eu acho bom isso, porque, assim, me desculpem, porque eu estou falando tanto disso e às vezes eu estou vendo cada apresentação do foco em algum assunto, então estou contando muito mais com as perguntas do que da minha própria apresentação. Sim, eu anotei 3 perguntas aqui, mas eu nem vou usar minha condição de coordenador aqui para deixar para o público, mas se precisar, eu faço. Heleno, muitíssimo obrigado, foi muito esclarecedora a sua apresentação, inclusive com esse fluxograma. Eu acho que teve esse probleminha da barra, mas que é uma coisa como é que é o nome? Sei lá, do Zoom, né? Do Zoom, que eu não faz essa parte. Então, acho que acabou dificultando um pouco. Mas eu acho que você não se incomoda se a gente disponibilizar esse fluxograma para o pessoal, porque teve pedaços que ficou exatamente no fluxograma, atrapalhando a visualização. Pode disponibilizar, eu acho que o fluxo facilita bastante. A gente tinha feito um fluxo em Visage, mas assim, a gente conversou internamente, vamos fazer um fluxo for dummies, porque eu também tenho dificuldade de ver aquele Visage. Aí eu pedi, eu acho que o fluxo dá uma ideia muito clara, e os pareceres, eles estão seguindo a ordem desse fluxo, não sei se vocês viram. Os pareceres a gente tem primeira, segunda e terceira etapa. Eles estão exatamente assim, tá? Para facilitar. Tá ótimo. Então, pessoal, acho que a gente deixa as perguntas para o final, porque senão daqui a pouco a gente vai consumir todo o tempo do Peter, e também é interessante a gente fazer esse paralelo com o EPO. Então, mudando aqui para o inglês, Peter, thank you so much for attending. I hope that you, not me, because Viviane and Gabriela, they perform a very good analysis of Heleno's presentation. They provide so many comments about this presentation. I hope that you managed to understand at least a little bit. I did. But now, great. And now we would like to hear from you to make this parallel with the EPO's proceedings to handle appeal against the examining division and rejection of patent application. But before passing the floor to you, Peter, let me do a quick presentation of you for our colleagues here. Oh. Peter is a general mechanical engineer and also a German and European patent attorney. He is a former technical member of the Board of Appeal at the EPO, right? That's why we invite him to make this presentation for us. And currently, Peter is part of the team at, now the pronunciation will be, because it's a German IP firm, but I'll do my best, Peter, if my pronunciation is not good, please correct me. A German IP law firm called Messner and Bolt. I don't know. I did very good. Thank you. It's the first try. Great, Peter. Thank you so much for attending us, and please, the floor is yours. Okay, thank you very much for your kind introduction. Now I have to look, just a second. Jetzt komme ich tatsächlich nicht rein in die ich finde die Präsentation nicht. Das ist, ich habe jetzt freigegeben den Bildschirm und müssen wir hier nochmal. Doch schon auf? Ja. Verstehe ich auch nicht.
Ah, hier was. Sie sind ein Engel, Frau Kottel. Sorry for the short delay. No problem. But, If you wish, Peter, I can share the screen and then you, just like Eleno did. I think Can it should share be your working now, or presentation. you have the screen and okay, I understood some points of the presentation and especially, of course, the translations. And the title of my presentation is actually Overview of Appeal Proceedings. So it's similar with respect to the Boards of Appeal, which is the appeal instance of the European Patent Office. And the situation relates according to the guidelines of the Brazilian INPI to the decisions of examining divisions, or it's limited to decisions of examining divisions rejecting patent applications. What I'm trying to do is to give an overview of the examination appeal proceedings, and then to the most important rules of procedure concerning amendments during the proceedings. And then I try to walk with you together through the proceedings, and we will be guided by the rules of procedure of the Board of Appeals. We have a difference with respect to the situation in Brazil. The European Patent Office and the Court of Appeal, they can't rely to national law like procedural law, because there is none. It's not a nation, it's an international treaty. And so the rules and guidelines have to be done actually by the organization, the European Patent Organization, by themselves. So that's one difference. And the rules of procedure, which I've been referring to, contain like the INPI guidelines, provisions concerning the organization of the Boards of Appeal, and also within the organizations how to conduct appeal proceedings. They have the purpose, and it's the same like like in Brazil, to harmonize the procedure, which was not mentioned, or I did not hear it, but anyway. But the main gist is actually to increase the procedural economy. And as you will find, it's similar to the situation in Brazil, that the first instance proceedings, or everything what has been done within the first instance proceedings, it's not going to be examined one-to-one during the appeal proceedings. The appeal proceedings focus on the impugned decision of the examining division, and the amendments which might be possible are very limited, and all focus actually on this decision of the first instance. The rules of procedure, by the way, are binding upon the Board of Appeals, and they apply likewise to what I'm now going to refer to, examination appeal proceedings, but more importantly also to opposition appeal proceedings. Just some numbers: 2023, there have been 1,248 ex parte cases which have been settled, 504 by decision, and some cases get settled by withdrawal. By withdrawal, for example, after office action by the Board of Appeal, that applicants, appellants see there is no chance, and they withdraw their appeal, and might also get some refunding of the appeal fee. And inter partes cases are much more, and they concern appeal cases with respect to opposition proceedings. And just
to give you some idea how the rules of procedure are created. The rules of procedure we have at the present, they have been created and put into force in January 2020, and there might be amendments. There was a late amendment on which went into force on the 1st of January 2024, and this amendment, I'm going to come to it later on, also serves the purpose to streamline the proceedings and to make it even more difficult to get amendments to be considered. As I said, we don't have at the European Patent Organization any recourse, any possibility to relate to national law. So the structure is the Presidium of the Board of Appeal, which is among the members, the judges of the Board of Appeal. They make a proposal which goes to a Board of Appeal Council. It's set together with 4 judges from the highest European patent courts, which look at this proposal, in this case with the amendment to Article 13.2 of the Rules of Procedure. And then if they get the go, actually, then it needs to be finally approved by the council, by the Administrative Council for the European Patent Organization, which is a forum which takes care of amendments of this nature and also amendments of the guidelines. I said we are going to walk through the proceedings, and we start with the first part, of course, is the examination proceedings. And the most important portion for the appeal proceedings is the decision of the examining division, which stands at the end of the examination proceedings. And what's also of importance, if there are oral proceedings, I have not heard anything about oral proceedings with the Brazilian procedure. In Europe, it's very important to safeguard the right of an appellant and an applicant at the same time to be heard. So in most of the cases, a request for oral proceedings is filed, and it plays quite an important role. Then if a decision comes which refuses the patent application, and if an appeal is filed, the first step is to check whether the appeal is admissible. And if it's admissible, then it goes into the appeal stage, and the appeal stage is actually a judicial review of the first instance decision. And we are coming to this articles of the rules of procedure in a moment. Just let me say that the whole appeal proceedings is divided essentially into 2 parts. A question, can you see actually the mouse arrow moving during the process? No. I'm trying to show with the mouse pointer which part of the slide. Peter, in this slide? Can you see it, or? Yes, I'm sharing our presentation here. I don't know if you see. Yeah, but Bernardo, I believe that the Can you see the arrow actually? we can see the arrows, but we cannot, Peter, move it because we do not have the PPT presentation with us. We have only a PDF. Bernardo, can you confirm this? We are using the PDF. So, but do you see on the screen actually that the mouse pointer is moving? You see it? Yeah. I don't know if you guys, I see it. In this and the previous one, the previous one also. Because if by tackling means you can't see it, then I don't have to move it. But anyway, so I started with the admissibility of the appeal. If it's admissible, then we enter into the examination appeal proceedings.
And there are, what I said, two main parts. The first one, actually three parts. The first one is at the very beginning, everything which is filed for the appeal by the appellant and which is judged for admissibility, and also later on judged whether new aspects are brought into the proceedings by the appellant. And then there's a big divide actually, and that's a notification of a communication of the board, or what's the most frequent case, that summons to oral proceedings are given by the board. And from that point on, it's even more difficult to make amendments. It's virtually, it's a little bit said too far, but it's virtually almost impossible to get amendments at this stage of the proceedings. And then at the end is the decision of the Board of Appeal. So since the provisions allowing the board to let amendments into the proceedings differ very much between these three stages. It's called the first level of a convergent approach, which is right at the beginning of the appeal phase. Then from the beginning of the appeal phase till the summons or a communication, it's the second level of the convergent approach. There one might have some chances, depending, of course, on the situation. And the situation not only in the appeal, but also the situation during the examination proceedings. So it would not be allowed, we are coming to that later on, but it would not be allowed to get in claims which have, for example, been abandoned during examination proceedings, or which should have been filed during examination proceedings and have not been filed. And as I said before, the third level of this convergent approach is after the summons, and there it's very difficult. Coming briefly to the main articles, provisions of the rules of procedure. It's Article 12, which refers to the beginning or the first level of the beginning of the appeal proceedings, or the first level of the convergent approach. And here the most important provision is Article 12.2, which, and I think it's similar in the INPI rules, that in view of the primary object of the appeal proceedings, which is to review the decision under appeal in a judicial manner, everything has to be referring to the decision under appeal. So it's indicated here, a party's appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments, and evidence on which the decision under appeal was based. Everything which goes beyond that is already considered as an amendment, although it's made at the very beginning of the appeal procedure, and it has to be checked according to the various provisions of the rules of procedure, whether such an amendment would be allowable or not. And the next article is 12.3, which indicates that the statement of the grounds of appeal, that's of course the most important statement in the appeal proceedings, and the replies, this refers to opposition proceedings, shall contain a party's complete appeal case. So if anything is missing in the statement of the grounds of appeal in examination appeal proceedings, it's very difficult. It's an amendment if it should be brought into the proceedings later on, and it's difficult to get it accepted. And Article 12.4 is one of the important articles which prohibit that amendments are made
which go beyond the decision under appeal and beyond the statement of the grounds of appeal, and is indicated here, any part of a party's appeal case which does not meet the requirements of paragraph 2, which refers directly to the decision under appeal, is to be regarded as an amendment unless a party demonstrates that this part was admissibly raised and maintained during the examination proceedings. And finally, next to Article 12.4, Article 12.6 of the rules defines the board shall not admit requests, facts, and so forth, all what's indicated here, which were not admitted in the proceedings leading to the decision under appeal by the examination division, unless the decision of the examination division, which is a discretionary decision, suffered from an error, was wrong. So that's at the very beginning of the appeal proceedings. And then, of course, the grounds of appeal play a big role, which is codified in Article 12.1. And here it's indicated the appeal proceeding shall be based on the decision under appeal and the minutes of any oral proceedings before, in that case, before the examination division. And the notice of appeal and the statement of the grounds of appeal have to be filed according now to the EPC, Article 108. And here it's indicated that what has to be referred to, that's all the requests, facts, objection, and so forth, which played a role at the first instance proceedings. And but the grounds of appeal not necessarily are considered as such in the appeal proceedings, because, as I indicated before, there are limitations in respect. I'm not going, due to time questions, limitations, not in detail into everything here, but I have indicated here already that there are certain limitations which, of course, which apply to the very beginning of the appeal procedure, and thus also with respect to the grounds of appeal. And now we are coming to the further proceeding of the examination proceedings, and first to the part which is termed second level of convergent approach. That's the time after the filing of the grounds of appeal until the summons to oral proceedings. And here the Article 13.1 applies concerning the amendment of a party's appeal case. And here it's stated, first of all, at what time this Article 13.1 applies, and that the party has to justify its amendment, and they may be admitted only at the discretion of the board. And the party, of course, has to provide the reasons for submitting such an amendment at this later stage in the appeal proceedings. And the Board of Appeal shall exercise its discretion in view of, inter alia, the current state of the proceedings, which means the later in the proceedings we are, the more had already been discussed in the proceedings, the less are the chances that something will be, that some further amendment will be considered. Then, of course, suitability of the amendment to resolve the issues which were raised by the board. And of course, whether the amendment would be detrimental to procedural economy, which means if there would be a larger amendment at a later time, which would require actually going beyond with the examination to the impugned decision, would not be taken into consideration anymore. And then, of course, it has, if a patent application is concerned, like it is in ex parte appeal proceedings, then it has to be demonstrated by the appellant that this very amendment
at least prima facie, overcomes the issues which have been raised by the board and which the appellant tries to resolve. And at the meantime, which sometimes happens, does not give rise to new objections. If this would be the case, then such an amendment would not be allowed. And now we are coming to the final stage of the appeal proceedings. That's after oral proceedings after it is summoned for oral proceedings, or if a communication of the board has been made, and then the amendments after that time, which is indicated here, shall, that's the important statement within this article, shall in principle not be taken into account such amendments unless there are exceptional circumstances which have been justified with cogent reasons by the party concerned. And according to the case law so far, it's very difficult to overcome this hurdle. Exceptional circumstances at that late time in the proceedings are very difficult to indicate. It's more easy, but that doesn't apply for ex parte appeal proceedings, more if an opponent, for example, files a new document concerning prior art, which is very relevant and which gets accepted, then of course, these are exceptional circumstances and the patentee is allowed to file amended claims. Here in the examination appeal proceedings, the only situation I have seen in the decisions of the boards is, which happens occasionally, if the boards comes to a different conclusion concerning the understanding of the subject matter of claim 1, for example. A different understanding as it was the understanding of the examination division, and which of course changes or can change the situation drastically for the appellant. And in that case, for example, it would be allowable to file amended claims even after the summons have been issued already. And the amendment of this Article 13.2 I've been referring at the very beginning is that formally it was this Article 13.2 referred only after to the situation where summons, according to Article 15.1 of the Rules of Procedure, have been issued, and now it has been added, and Article 13.2 applies already if a communication of the board, which can be much earlier than made much earlier than summons, for example, if such a communication is issued. And this, the purpose of this amendment is to give the board the possibility actually to shorten the proceedings. So if a communication is coming here, for example, already, or it's now here it's the summons, but if it's earlier than the summons, then this is already the point in time at which the very strict requirements of Article 13.2 of the rules apply with respect to amendments. Now I'm coming briefly to the admissibility of the appeal. And here the problem is that if a new set of claims has been filed, as it has been done here, and then it's possible and it can lead to an admissible appeal, but one has to make sure that all the main reasons of the impugned decisions are addressed, which has not been done here. And for that reason, the appeal was not admissible and ended right at the very beginning. Just as a side remark, examining divisions
in the European patent system have the possibility to rectify the decision on appeal in case if amended claims are filed and the examining division is, for example, convinced that, first of all, the appeal is admissible and also well-founded. So if outstanding amendments have been made which are considered by the examining division as well-founded, then the appeal is then ended right here with the rectification of the decision and with the issuance of a patent. Now I'm coming to an actual case where lots of issues have been created with respect to admissibility of auxiliary requests AR after the filing of the appeal. Peter, can you confirm to us if you are on slide 18, just so that we can reflect the same slide that you are? I'm on slide 11 now. 11, okay. Yes, yes. And it shows it's entitled T1421 out of 20 overview of examination appeal proceedings. It's similar to the slide I had before, but with the actual situations indicated. Okay. Thank you. We have 10 minutes more. So just to let you know that we are almost out of time here, but please go ahead. Yeah, I should be terminating at 2:50 now. That's what I understood. So here I can explain everything on this slide here, and then actually we are out of time, I assume. Here the examination proceedings were such that auxiliary requests 6 to 11 were filed by the appellant but were not admitted, and this is possible according to Rule 137 of the European Patent Convention. So during the appeal stage, it has to be evaluated by the Board of Appeal whether the non-admittance of this auxiliary request has been justified or not. In this case, the board came to the conclusion it has been justified. So on or during the appeal proceedings, these auxiliary requests have not been considered. Considered have only been from all the requests which are marked in blue. The blue ones are the ones which have not been considered. The red ones are the requests which have been considered, which have been the main request, and auxiliary request 12, which have been in the examination proceedings and also referred to in the decision of the examining division. So if we recall, the main purpose of appeal proceeding is to give a judicial review of the decision of the examining division. These requests which have been considered in this decision, of course, are in the appeal proceedings. The minutes I referred to before are quite important as well, because sometimes during the oral, or if in a decision not all the procedural steps which occurred during the oral proceedings are mentioned, they should be mentioned in the minutes. And if they are not even mentioned in the minutes, then it might be advantageous to file a request for completion, or even worse, for correction of the minutes of the oral proceedings. Because if one doesn't do that, then it's very difficult for the Board of Appeal to see and evaluate what actually happens in procedural aspects during the first instance proceedings. Then the requests which are to be admitted have to be also be filed with the grounds of appeal, because examination proceedings and appeal proceedings are considered to be entirely different proceedings.
Then we are coming to auxiliary requests 0A, B, and C, which have been filed with the grounds of appeal. But if you look here, we don't find them here. They have not been part of the examination proceedings. So it's a true amendment. The appellant tries to bring into the appeal proceedings facts which have not been considered during the examination phase and not in the decision of the examining division. So it would, if these requests would be admitted, it's similar to what has been indicated in the first presentation with respect to the INPI guidelines or rules, that a fresh case would have to be examined. So here at the European Patent Office, the same rule applies, that during appeal proceedings, only the decision of the examining division should be judicially reviewed, and there should not be a new case brought into the proceedings. So these requests have not been admitted. This request here has been admitted, although it has been filed at the third level of convergent approach. But here was a particular situation that the board considered that claim 1 of this request is very similar to claims 1 of the main request and of the auxiliary request 12. And besides that, as a second reason why it has been admitted, it was indicated that objections with respect to, I think it was claim 6 of the main request, have been ruled out with the amendment brought with this auxiliary request. But all these requests, main request, auxiliary request 12, and 0A prime, have been considered as not leading to patentable claims. And then we see here, and what the boards of appeal actually do concerning admittance of requests. They have to look first what happened, or first or second, it doesn't play a role, but they have to look what happened with these requests. Have they been filed already during the examination proceedings or not? And in this case, they have been filed during the examination proceedings, but here it's indicated they have been reintroduced. They have not been filed right at the beginning, but only reintroduced afterwards. So it does not help anymore that these requests have been dealt with in the decision of the examining division. They have to be, or had been considered concerning the admittance according to Article 13.2, which is a very stringent and strict, which places very strict requirements, and they have not been fulfilled. And another problem which sometimes occurs is that appellants refer at the very beginning of the appeal proceedings, like it was here the case. In the grounds of appeal, it was commented with respect to auxiliary requests 1A to 5A, but such requests have not been filed. They also have been filed at the very end of the appeal proceedings, namely after the summons to oral proceedings, and applying the strict requirements of Article 13.2 of the Rules of Procedures, they have not been admitted into the proceedings. How much more time do I have now? Hi, Peter. We are actually running out of time. We should finish at 10:15. You actually only have 1 minute, but I think that if you could summarize
the rest of your presentation in 5 minutes, it's okay. Yep. Thank you very much, and we apologize for not having much time. Okay, so Peter, should I go to the last slide, to the conclusion, so that you can... Summary. Yes, the summary, essential points. Yeah, there have been some points for, of course, the use of the European patent system, but which might be helpful for the user of the Brazilian patent system as well. Here I was referring again that the primary object is a review of the decision under appeal, and consequently the decision and the examination proceedings leading to this decision under appeal are of essential importance, which means that during the examination proceedings nowadays, applicants file much more requests, main requests and auxiliary requests than in former times, because if you file requests during the examination phase, they are in the proceedings, they are also in the appeal proceedings. If you don't file them at that time, as we have been seeing with Article 13.1, it's very difficult to get them admitted. And it's also important, I don't know whether you have something like this, but no, here it's important to, if objections from the examining division come, that it's not only argued argumentatively, but that also it's already thought whether one should file or whether it would be cautious to file amended requests which have to be considered in the examination proceedings and are later on also in the appeal proceedings. I've been talking about the request for correction and completion of the minutes, the reasons, and at least in the European system, it's very advisable to request oral proceedings, since otherwise the board can very early, without giving much further notice, just one communication, decide on the case. And here I just wanted to refer again to Articles 12 and 13, 1 and 2, which indicate that the later an amendment is filed, the higher, of course, is a hurdle for its admittance. So everything should be filed possibly during the examination proceedings, and if something has been overlooked or new circumstances came up, then at least at the earliest stage, point in time, in the appeal proceedings. And then it's very important, at least according to the European system, that when amended claim requests are filed, that is not only argued with respect to essential requirements like novelty, inventive step, and so forth. First of all, the amendments have to be admitted, and therefore it's very necessary to give arguments with respect to the relevant criteria for the admittance, which of course depends on the stage in time or the point in time during the appeal proceedings. If such arguments are not filed, the requests normally are not admitted alone for that reason. And in the European system, at least, it's very advisable to look closely to the preliminary opinion of the board. And if it's negative, to file arguments with respect to this preliminary opinion. And the argument, which is the only possible argument in, as I indicated before, that the board raised an objection for the first time or came for the first time to a different interpretation of the claims, can be made, but it should be based, and it has been laid out in one of the decisions I was referring to, should be based on a detailed analysis of the factual situation
because it makes a very negative impression if one says, well, the board has indicated for the first time such and such, and the board looks very closely to the whole history of the case and says, no, it was not the board, it was already the examination division, for example. So thank you very much for your interest. And I think I'm now running out completely out of time. And thank you for your interest. Thank you very much, Peter. It was an excellent presentation, very clear, consistent. We wish we had more time to hear you, but I can, if you allow us, we can share your presentation with our associates so that they can take a look at it more carefully. I allow it, certainly. I would send you a new presentation because I made some modifications. Okay. Minor ones, but anyway, then you are in the... Okay, no problem at all. Yeah. And if we have any questions from our associates, we are gonna send them to you by mail. Okay. Yeah. So I'm sorry, but I have to turn to switch into Portuguese again, so that we can open for questions and make our final comments before closing. Thank you again. You're welcome. Bom, nós não temos mais tempo, mas tem uma questão aqui. Algumas pessoas fizeram perguntas pelo chat desse webinar e o Heleno respondeu, só que nós que temos a senha de anfitriões e palestrantes não conseguimos compartilhar as respostas com todos. Então, eu compilei todas as perguntas e respostas em um documento de Word e já pedi autorização ao Heleno para compartilhar com vocês. Assim, tanto as pessoas que perguntaram, mas não apenas as pessoas que perguntaram, mas todos que estão presentes conseguem ler as perguntas e respostas, porque a gente não vai ter tempo para que o Heleno repita as respostas que ele já deu por escrito. Eu acredito que as perguntas e respostas que ficaram na seção de questions and answers, todo mundo consegue ler, né? Mas, de qualquer forma, eu também coloquei essas perguntas e respostas no documento de Word. Nós temos aqui uma pergunta da comissão que eu gostaria de fazer. Não, então, nós temos duas, na verdade, tá, Helena? Nós temos uma do Gabriel Leonardos, do presidente da BPI, e temos uma da comissão. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu posso fazer uma agora e a outra depois. Eu te dou essa oportunidade de escolha. Não, pode fazer as perguntas agora. Eu, assim, tem algumas coisas que eu não posso responder, especialmente quando sai da alçada da segunda instância, tá? Claro. Tá. Então, vamos lá. Pergunta do Dr. Gabriel Leonardos. Em primeira instância, é normal um requerente não aceitar cumprir uma primeira exigência que demande uma restrição do quadro reivindicatório, porque o requerente não quer modificar a redação do quadro diante da primeira dificuldade. Nesses casos, o requerente contesta a exigência para tentar convencer o examinador. Aliás, em muitos países desenvolvidos, é praxe existir esse tipo de diálogo entre o requerente e o examinador. As perguntas são, após essa contestação à exigência, se o examinador não estiver convencido, ele deverá reiterar a exigência ou simplesmente imediatamente indeferir o pedido? É a primeira pergunta. É uma pergunta, Leonardo, eu vou te responder, embora eu não estou à primeira instância. Mas o que eu sei internamente está sendo discutido é que a primeira instância vai dar uma outra oportunidade para vocês. O examinador vai avisar, olha, é a final. Se você não cumprir a exigência, acabou. Agora, assim, na segunda instância, a gente tem esse tipo também. Vou falar pela segunda instância, onde eu estou mais confortável para falar. A gente tem isso. O usuário também pode apresentar, ou falar, contestar e apresentar uma proposta, sabe? Apresentar a proposta para o quadro, olha, prefiro não cumprir e fazer a contestação, e caso não aceite, tem um quadro. O usuário também pode fazer isso, para evitar que o processo fique protelando. Okay. A gente adota essa postura na segunda instância. Ok. E a segunda pergunta é o seguinte, se o examinador indeferir o pedido, uma vez apresentado o recurso, a segunda instância aceitará nesse momento a restrição do quadro, ou seja, na prática estará sendo finalmente cumprida a exigência, mas apenas em segunda instância.
gente, não, essa é a grande mudança do que está tendo em relação à preclusão, né? Se a primeira instância apontou uma exigência e essa exigência está perfeita nas condições de uma exigência que está a questão do item 6.5, se a gente não vê que tem alguma falha nessa exigência, a gente não tem como aceitar esse cumprimento de exigência na segunda instância, por uma questão de preclusão. O usuário teve a oportunidade de resolver essa questão na primeira instância, a segunda instância não pode ser o caminho para fazer isso. Certo, mas essa questão fica sanada, provavelmente, havendo essa exigência final, como você disse, que está sendo ainda discutida, mas poderia ser uma forma de sanar essa questão em segunda instância, né? Não levando essa questão para a segunda instância. Como eu disse para vocês, essa questão são 10% dos recursos. Obviamente, eu vejo elas em algumas áreas mais comuns, mas elas são 10% dos recursos. Elas não são a principal questão do recurso, principalmente. Ok, obrigada. A última pergunta, nós já estamos assim com 10 minutos estourados, mas nós temos aqui uma questão que vou fazer em nome da comissão, né? Inspirado pela apresentação do Peter sobre os procedimentos no EPO, haveria alguma discussão interna no INPI sobre a adoção de um procedimento oficial para reuniões com os examinadores de segunda instância, ou até mesmo a possibilidade de oral proceedings? Bom, gente, agora eu vou falar como cidadão também. Vocês sabem o valor do oral proceedings na Europa? A gente não cobra aqui, né? Assim, Não, mas seria um mundo ideal, Gabriela, mas, primeiro, um examinador para um oral proceedings, eu ia perder quase uma semana de trabalho para fazer essa organização. A gente não tem examinador suficiente. Eu adoraria, eu acho que seria muito bom, mas é uma questão que a gente não tem servidor. Mas a gente está tentando atender as reuniões. Isso não é, assim, questão de não queremos, mas é uma questão de que não tem condições. sim. Mas seria o ideal. Agora, eu olhei, eu tinha visto já a questão do oral proceedings. Lá o pedido vai para fechar, né? É só uma discussão mínima ali de fazer alguns ajustes, mas já está tudo pronto ali dentro do processo para essa discussão do oral proceedings. Aproveitando a deixa, vou falar o seguinte, que a gente já tem detectado e às vezes a gente quer falar com vocês e aqueles telefones que estão lá, a gente não consegue falar com ninguém. Tá? A pessoa está em trabalho remoto, ninguém consegue falar com aqueles telefones. Eventualmente a gente precisa. Eu vou aproveitar esse momento para falar isso para vocês. A gente não está conseguindo falar em muitos casos com vocês. Tá? E esse contato não poderia ser feito também por e-mail, Heleno? O problema é que o e-mail, gente, você falou os contatos com como? Me diga, por favor, me esclarece. Porque se vocês não estão conseguindo esse contato por telefone, se não seria possível o envio de um e-mail sinalizando isso, né? E aí a marcação de um call ou até mesmo uma reunião formal. Gabriela, o problema é que a gente, quando faz uma ligação, é porque a gente quer resolver uma coisa pontual e rápida. Naquele momento. Naquele momento. Assim, um e-mail vai prender o processo aqui e a ideia é justamente ser rápido. Senão, aí eu tenho que usar uma questão mais formal. Tá? Entendi. Mas onde acontece isso? Por exemplo, a procuração. A gente está vendo que está sem procuração. Aí tenta avisar, ninguém atende. Ninguém consegue. Aí cai numa telefonista que não tem nem ideia de que é o INPI. Às vezes tem isso. Tá? E aí a gente tem acesso. Mas assim, eu estou fazendo esse alerta porque eu acho que todo mundo do INPI está com essa dificuldade quando precisa falar com o procurador. Tá ótimo. Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir internamente na BPI e passar essa informação para os associados para que cada escritório, né, cada procurador tome alguma medida para mitigar essa questão, né? Porque realmente é importante. Se é uma questão para resolver algo naquele momento e pontual, isso tem muita relevância para os usuários do sistema, né? Então, acho que é um assunto que a gente pode tentar endereçar aqui internamente. Obrigada pela sua sinalização. Vamos discutir internamente, Gabi, e aí tem várias soluções práticas que a gente pode dar, né? Desde a gente ser obrigatório ou ter a prática de colocar na petição já ali, né? Como a gente faz, por exemplo, para atender as normas do processo civil, que nas petições normais no judiciário, né? O contato do procurador escrever de novo, seja fazer um sistema de atualização também mais rápido, fazer esse fluxo girar entre o NPI, a BPI e associados, enfim, vamos conversar depois. Tem até aqui uma sugestão no chat do Valdir Rocha de
talvez pareça ser o caso de incluirmos números de celulares nos formulários. Isso, exatamente. Tem um campo específico. A gente pode discutir isso depois. Muito bom. Bom, acho que já passamos bastante do nosso tempo, né? 15 minutos. Agradeço imensamente a presença do Heleno, sempre muito disponível e gentil para atender os pedidos da BPI. Apresentação muito esclarecedora. Iremos compartilhar com os nossos associados. Adoramos o fluxograma. Eu, particularmente como engenheira, prefiro o fluxograma ao texto, então isso vai virar aqui o meu papelzinho colado no computador. Muito obrigada mesmo. And once again, we thank you very much, Peter, for your time, for your clear presentation. It was a real pleasure to work with you. On behalf of the Brazilian IP Association, I'd like to thank you very much for being here with us today. Agradeço também a participação de todos os associados que assistiram o painel de hoje. É isso, podemos encerrar. Não sei se os demais colegas querem falar alguma coisa. Quero, mas não tem tempo. Só para avisar, o Guilherme e a Tatiana, eu respondi vocês e o pessoal da comissão deve passar. Até o Guilherme acabou de mandar aquela pergunta QIA aqui e eu respondi, mas tem as respostas aí, o pessoal deve passar. Eu não fiquei que eficiência, hein? Não, o Heleno foi muito eficiente. Muito eficiente. Eu que estava responsável pelas perguntas e respostas, eu falei, poxa, eu não vou falar nada hoje, o que é isso? Obrigada, Helena. Eu vou sim, já coloquei tudo em um documento de Word e vamos circular hoje para os associados. Tá bem? Muito obrigada. E nesse momento, eu queria dizer que a gente aqui no INPI está aberto, se precisar de fazer mais apresentações para falar, esclarecer dúvidas e tal. Fale conosco, está disponível. Se precisar de uma apresentação, a gente pode fazer a apresentação. Acho que é bem importante a gente ter esse diálogo aberto e deixar todos os pontos. Eu gosto das perguntas. Uma pena não ter tido as perguntas, porque eu deixo a apresentação para ser esmiuçada nas perguntas. Não, mas foi ótimo. Obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Pessoal. Muito obrigado. Tchau. Bom dia. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento.
Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.